Olá, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Aqui é a doutora Ademilson Ferreira e hoje nós vamos explorar um tema fascinante sobre a mente humana, histórias reais de psicose, dissociação e histeria coletiva. Vocês já ouviram falar na história da humanidade de casos em que grupos de pessoas tiveram psicoses, histeria coletiva? Nós vamos abordar aqui alguns casos. Então, inicialmente, vamos começar definindo o que é psicose. Então, psicose é esse estado mental alterado em que a pessoa perde o contato com a realidade, podendo incluir tanto delírios, que são pensamentos ilógicos, situações irreais, como acontece com aquele personagem do filme Uma Mente Brilhante, John Nash, que apresenta quadros psicóticos decorrentes da doença que ele tem de esquizofrenia. Todos os casos são doenças psiquiátricas? Nem todos. Nós podemos ter quadros psicóticos por abuso de substâncias psicoativas, esses psicoestimulantes, como, por exemplo, LSD, êxtase, cocaína, cola de sapateiro, até mesmo a maconha e tantas outras drogas podem levar a estados psicóticos. Isso é muito importante porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há evidências científicas de que o uso da maconha pode aumentar em muito a chance de a pessoa desenvolver um quadro psicótico. Se tiver uma tendência genética, em alguns casos em que há mutação genética, pode aumentar em 1000% a chance de desenvolver o quadro psicótico. Inclusive, em alguns casos, até permanente, com doença psiquiátrica importante. Outros casos, pode aumentar o risco em 200%, 300%. E nos casos, no mínimo, em pessoas que não há variação genética, mutação, no mínimo, aumenta pelo menos a chance em 20% de se desenvolver quadros psicóticos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de uma droga de abuso, que é a maconha, que é bastante utilizada e que é considerada até leve comparada a algumas outras drogas. Mas para se saber o risco do uso de drogas e de abuso de substâncias. Então, por aí a gente já vê que nem toda psicose é decorrente de doença psiquiátrica. A maior parte dos casos é ou por abuso de substâncias, que são as drogas que nós já falamos, ou mesmo um quadro de uma doença clínica, uma infecção no sistema nervoso central, por exemplo, casos em que há um caso de neuroinfecção, HIV, sífilis, herpes. Então, casos em que há inflamação do sistema nervoso central, não necessariamente por doenças infecciosas, mas doenças imunológicas, enfim, quadros clínicos que podem alterar a capacidade de a pessoa estar conectada com a realidade. E podem ocorrer, então, essas alterações do pensamento, da sensopercepção. A pessoa pode ver coisas que não existem, ver pessoas, inclusive em casos como delirium tremens, por exemplo, em que a pessoa tem abstinência alcoólica, podem ocorrer visões de aranhas, de bichos, inclusive animais, monstros, que a pessoa acredita piamente que está vendo, mas que não são reais. Então, esse é um quadro de psicose. E a dissociação é um mecanismo de defesa em que a pessoa se desconecta com a realidade. Então, pode acontecer dissociação por abuso de drogas também, por doenças clínicas, né? Também por transtornos de humor, e pode acontecer também por quadros dissociativos de doenças psiquiátricas, como esquizofrenia e outros casos que nós vamos abordar ao longo do vídeo ou em próximos vídeos do canal. Então, inicialmente vamos começar por um fato histórico, a Dança da Morte de Strasbourg, do ano de 1518. Então, em julho de 1518, um evento incomum tomou conta das ruas de Strasbourg.
Uma mulher começou a dançar freneticamente. Em um mês, cerca de 400 pessoas juntaram-se a ela. Registros sugerem que muitos morreram de ataques cardíacos, exaustão e até derrame, AVC, acidente vascular cerebral. Este fenômeno visto hoje poderia ser interpretado como um surto psicótico massivo, onde a tensão e o estresse coletivos atingiram um pico extremo. Então imagine você dançar até morrer. Isso literalmente aconteceu em Strasbourg no ano de 1518, com pelo menos 400 pessoas que sofreram dessa histeria coletiva. No segundo caso, nós vemos a epidemia de riso da Tanzânia, de 1962. Você já imaginou rir até morrer? Ou rir até passar muito mal? Isso literalmente aconteceu com uma epidemia lá na Tanzânia. Então começou com em uma escola para meninas e se espalhou para comunidades, afetando cerca de 1.000 pessoas. Durou vários meses, com relatos de sintomas físicos debilitantes. Este caso pode ser visto como uma reação dissociativa a estressores ambientais, onde o riso funcionou como uma válvula de escape para a pressão social e psicológica. Então, há relatos aqui de muitas pessoas que tiveram fadiga intensa, inclusive dificuldade para comer, para fazer as atividades diárias, por esse ataque de riso coletivo. O terceiro caso, a tragédia do Cine Oberdan, de 1938. Então, quando o filme Pernambuco Voador foi exibido no Cine Oberdan, em 1938, uma substância tóxica levou a uma tragédia com várias mortes. Este evento chocante mostra como o pânico e o medo podem levar a reações físicas e mentais extremas, ativando um estado psicótico temporário em massa. O quarto fato histórico, o rio de água doce na Índia, em 2006. O evento na Índia, onde um rio supostamente se transformou em água doce, atraiu milhares de pessoas em busca de cura. Este é um exemplo de como estressores ambientais, como a escassez de água potável, podem levar a uma esperança coletiva que desafia a lógica, resultando em uma adaptação psicológica temporária, como visto no esquema de adaptação ao trauma. Porém, nesse caso do rio Água Doce na Índia, muitas pessoas contraíram doenças graves, inclusive morreram, porque pensavam que daquela água haveria cura para os seus problemas físicos, mentais e sociais. No quinto caso, a Guerra dos Mundos, do ano de 1938 e ondas de suicídio. Já ouviram falar da Guerra dos Mundos, em que literalmente houve uma histeria coletiva nos Estados Unidos, com relatos de suicídio e pânico generalizado, porque se pensava que estava ocorrendo invasão alienígena no mundo. Então essa ameaça percebida, mesmo fictícia para muitas pessoas, considerada real, pode desencadear uma vulnerabilidade psicológica em larga escala, resultando em respostas extremas de doença ou adaptação. Um outro caso interessante é o Homem Macaco Assassino de 2001. Em Nova Delhi, a lenda desse Homem Macaco resultou em uma histeria coletiva que causou ferimentos e até mortes por pânico. Pessoas correndo, um pânico. Analisando pelo esquema dos estressores e adaptação, nós podemos entender como mitos e medos podem levar a reações de doença em uma comunidade. Sétimo caso, histeria coletiva de 11 pessoas e o diabo, em 2010. Então, em 2010, houve uma histeria coletiva em que 11 pessoas acreditavam estar possuídas pelo diabo, mostrando como o medo coletivo e a crença podem se manifestar em sintomas físicos e psicológicos, um exemplo clássico do transtorno dissociativo de massa. Número 8. Transtornos dissociativos e Covid. Quem não viu pessoas profundamente
alteradas no seu estado mental, psicológico, pelo medo de morrer devido à Covid-19. Então, durante a pandemia do Covid-19, muitos experimentaram sintomas dissociativos como resposta a esse trauma global e estresse contínuo. Houve um aumento significativo de casos de transtorno do estresse pós-traumático e transtornos adaptativos foram documentados, reforçando a necessidade de todos nós desenvolvermos estratégias de resiliência para que quando ocorram fenômenos, sejam locais, regionais, nacionais ou internacionais, nosso organismo, tanto biológico quanto psíquico, tenha uma forma de lidar, de se organizar que não seja dissociativa. Agora, vocês sabem como que é feito esse diagnóstico de psicose e dissociação, de acordo com o Manual de Doenças Mentais? Então, em geral, esse diagnóstico é clínico. Você deve procurar um psiquiatra, um psicólogo, psicoterapeuta que seja habilitado para caracterizar essas alterações clínicas, psíquicas, de uma maneira profissional. Agora, meus caros, finalmente a dissociação pode variar de episódios leves de desligamento, que pode acontecer com pessoas normais e, em momento de estresse, podem sentir uma sensação de despersonalização. Por exemplo, um médico que passa por muitas horas de plantão ou um profissional que está muito cansado pode ter uma sensação de que não é mais ele, que ele está num estado que se encontra dissociado, um certo desligamento. Até desordens mais graves de dissociação e desordem de identidade dissociativa. Uma doença que antigamente se falava de personalidades múltiplas, que são dissociações, pessoas que, dependendo da doença de base, podem realmente encarnar outras personalidades. Então, doenças mais graves podem levar a isso. Então, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro contra o trauma, mas quando excessivo, requer atenção médica. Isso aí, meus queridos. Concluindo, os casos históricos nos dão uma visão sobre a psicologia coletiva e individual. Ao estudar estes eventos, podemos aprender mais sobre nossa própria humanidade e a importância de cuidar da nossa saúde mental. Para mim é um prazer compartilhar com vocês essas histórias. Por gentileza, cliquem em curtir esse vídeo, compartilhem com amigos, familiares, pessoas que possam aprender um pouco mais sobre histórias interessantes e também sobre sua saúde mental. E venham juntos, se inscrevam no canal e vamos juntos para novos vídeos nessa saga de investigando a nossa mente humana. Um abraço e até breve!